Vamos lá então. Nosso tema de hoje: estou pronto para ser cremado? Tudo aquilo que diz respeito ao tema morte, para nós, é considerado como um grande tabu, né? O tabu é aquele tema que todo mundo tem medo, receio de discutir, de conversar. E como a gente conversa muito dentro da doutrina espírita a respeito da nossa continuação existencial no plano espiritual, falar sobre morte para nós não é algo, claro, natural, mas é um tema bastante frequente nos nossos estudos, e a gente vai desmistificando cada vez mais esse assunto, tornando ele o mais natural possível dentro daquilo que é necessário para todos nós. Então, o que nós vamos falar hoje, muito mais do que a cremação propriamente dita, nós vamos falar sobre várias situações que culminam naturalmente nesse ponto que é o retorno ao plano espiritual. Nós iniciamos esse nosso diálogo, essa nossa conversa hoje, pensando primeiro no modo como nós vivemos nossas vidas. Nós estamos em constante atividade aqui no mundo físico, mas a nossa atividade é sempre voltada para as nossas necessidades básicas, e para isso a gente pratica, né, os mais variados sacrifícios para poder alcançar esses nossos objetos de desejo, objetos de necessidade, algumas vezes nos esquecendo do preparo que é necessário para vivermos a vida espiritual também enquanto nós estamos aqui, né? Porque muito mais do que essa separação que todos nós imaginamos, nós hoje vivemos no mundo material, mas também vivemos o mundo espiritual, que é um mundo essencialmente moral, um mundo que é essencialmente sustentado pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, e esses tipos de valores, ou esses objetos, são utilizados por nós em qualquer dimensão que estejamos, não importa se é física ou se é espiritual. O importante é que o espírito continua ativo e permanece ativo em qualquer lugar que ele esteja. Por isso, então, dependendo do modo como nós vivemos nossas vidas, quando nós concentramos o nosso pensamento aqui no mundo físico, nós naturalmente atribuímos a ele um determinado valor. Para aqueles que atribuem valores muito altos, a perda daquilo que o mundo físico pode oferecer é realmente um motivo de grande lamentação. Para aqueles que atribuem um valor justo para aquilo que ele precisa, boa noite, Cindizinha, para aquilo que ele merece, né? Ou seja, eu valorizo o mundo dentro daquilo que eu preciso. Fora isso, o mundo já não tem tanta importância assim como as outras pessoas, né, ou como a maioria das pessoas do nosso planeta hoje costuma valorizar, né? Então eu vivo em função desse mundo, eu preciso desse mundo, eu preciso da posição, eu preciso dos objetos, eu preciso das conquistas, e quanto mais a gente vai concentrando o nosso pensamento, a nossa atenção em tudo aquilo que esse mundo oferece, muito mais desejoso de permanecer nele nós nos encontramos. E esse desejo cada vez mais ardente é o que dificulta cada vez mais o nosso retorno ao plano espiritual. E é essa dificuldade exatamente que proporciona para nós sofrimentos muito grandes, exatamente porque nós já não estamos em condições de permanecer aqui, mas ainda assim nós relutamos em sair daqui. Como se não bastasse tudo isso que nós devotamos a esse nosso mundo, esse culto ao consumo, esse culto às sensações, o culto ao poder, à beleza, às posições, tudo aquilo que a gente vem conversando já há algum tempo. Quanto mais importância isso tudo tem, menos vontade de deixar nós temos. Até porque também quando se fala no tema morte, por mais que nós estudemos, é muito natural que surja para nós aquela grande dúvida: será que é isso mesmo? Será que as coisas são da forma como elas são apresentadas para nós? Então surge aquela grande dúvida a respeito da vida espiritual. Então, naturalmente, como se não bastassem os nossos interesses, como se não bastassem os nossos interesses estarem todos aqui, nós ainda desejamos ficar aqui
pelo medo, pelo receio, pela insegurança de seguirmos nesse caminho que para nós é desconhecido. E quando se fala, né, no começo nós falamos sobre o grande tabu, é muito natural que as pessoas não queiram falar nesse assunto porque elas imaginam que quando você toca nesse tema, inevitavelmente você atrai para junto de si todos os sofrimentos, né, que são relacionados com esse processo ou com esse tipo de experiência. Então, muitas vezes nós não queremos falar sobre isso. Queremos viver a nossa vida, queremos aqui viver dia após dia, através das nossas conquistas, enfrentando as nossas dificuldades, e aí para nós está muito bom. Mas, como todos nós sabemos que nós não somos imortais, pelo menos não no sentido físico, no sentido material, nós teremos um dia, né, e alcançaremos um dia em que a nossa vida física vai terminar e a nossa vida espiritual continuará. Então, dentro do movimento espírita, ou dentro dos ensinamentos que o espiritismo nos proporciona, nós acabamos então nos fazendo planejamentos para a nossa vida futura. Então, quem nunca imaginou, quando eu chegar no mundo espiritual, eu quero reencontrar com tais pessoas, eu quero começar a realizar determinada atividade, eu quero viver tal experiência, eu quero conhecer determinados ambientes, determinados lugares. Então nós começamos a imaginar lá na frente como vai ser essa nossa nova experiência, essa nossa nova morada, dos tantos e tantos livros que são publicados, que nós já lemos, né, de romances, de livros de conteúdo mais reflexivo, filosófico, né? Então nós vamos absorvendo cada vez mais essas informações, e como nós temos um atributo que ele é muito precioso para nós, que é exatamente a nossa imaginação, a gente então cria na nossa mente um determinado cenário, uma determinada situação, nela, professor, uma determinada situação que vai nos satisfazer lá na frente. Só que tem um ditado interessante que diz assim, que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Isso porque o processo da morte para nós é algo que, se não provoca medo dentro dos conhecimentos que nós temos, ele provoca em nós o medo da dor, de como será que as coisas vão, como serão as coisas, né? Como será que tudo isso vai acontecer para nós. Então a gente começa a pensar no tipo de desencarnação que cada um vai ter. Dentro daquilo que nós vemos, né, constantemente, nós ligamos a televisão, aí nós vemos uma situação que é real, ou uma situação que é fictícia, mas que apresenta para nós uma forma de retornar para o plano espiritual. Então nós temos jornais, documentários, temos filmes, novelas, tudo, até mesmo desenhos que mostram para nós como as coisas acontecem. Eu assisti esses dias um programa chamado Paranorman, que vocês devem conhecer, um desses programas de animação, né? E aí nesse Paranorman falava sobre um jovem que era médium, e aí então ele tinha contato com os espíritos, ao mesmo tempo que ele também vivia o medo e a preocupação que esse tipo de comunicação oferecia. Então alguns desencarnavam de um jeito, outros desencarnavam de outro, uns sendo executados, outros sendo apenas desencarnando em virtude de um mal súbito, nunca se sabe, né? E ele então ia observando cada um desses fatos que ia aparecendo para nós. Né? Boa noite, Flávio Iranzinha. Então, quando se fala no tipo de desencarnação, esse é um ponto fundamental. Allan Kardec, quando ele fez um estudo a esse respeito, sobre o tipo de efeito que uma desencarnação pode provocar sobre um indivíduo, ele considerava, por exemplo, que todos nós sofremos um impacto desse momento de nós nos separarmos do nosso mundo físico. Essa separação ela pode ser... eu fui pensando aqui, fui fazendo uma relaçãozinha dos tipos de mortes que podem surgir e o tipo de efeito que pode provocar sobre cada um de nós, né? Então eu convido a todos a acompanharem esse raciocínio, imaginando como cada um se sentiria se viesse, né, se vivesse uma experiência desse tipo. Então a gente começa, por exemplo, alguém que desencarnou de um modo súbito. De repente está andando, dá aquele mal súbito, cai e ploft, desencarna. Ou então alguém que desencarna de uma forma gradual.
e aquela doença que vem se degenerando, e a gente começa então a meditar um pouquinho mais sobre tudo que vem acontecendo, já tendo aquele preparo ou sofrendo aquele terrorismo daquele momento final, né, que fatalmente vai chegar. Então, nós temos ali o tempo de cada um, de um modo súbito, imediato, ou de modo gradual, né? Então são esses dois modelos. Depois nós temos aquele desencarne que vem de uma forma serena, ou aquele desencarne que vem de uma forma violenta. Aquele de uma forma serena é aquele indivíduo, né, que vivendo uma determinada situação vai perdendo um pouco a consciência, vai se tranquilizando e de repente ele desencarna. Isso não significa que a chegada dele no plano espiritual vá ser tranquila. A gente fala do momento, né, do processo propriamente dito. Então, há aqueles que desencarnam de uma forma serena, inclusive o próprio Richard Simonetti, no seu livro Quem Tem Medo da Morte, ele faz um comentário sobre isso. Ele diz assim que é muito interessante que os nossos comentários a respeito da morte, né? Boa noite pessoal que chegou. É muito interessante os nossos comentários. Então a gente olha para as pessoas e vê, por exemplo, as pessoas arrumadas numa urna funerária, ou então num local onde ela vai, num hospital onde ela se encontra, ou mesmo dentro de casa. Aí fica olhando assim, dizendo assim, poxa vida, essa pessoa, ela desencarnou como um passarinho, tão tranquila, tão serena, né? Ou então olha assim para ela na sepultura, ou no caixão onde ela está arrumada, e diz assim, olha só, ela parece que está sorrindo, mas na verdade a gente não tem sequer ideia do que passa realmente o espírito no momento em que ele volta para o plano espiritual, de acordo com seus medos, de acordo com suas culpas, de acordo com tudo aquilo que ele deixou para trás, de acordo com seus apegos, né? Então, essa serenidade aparente é o processo em si, não o retorno do indivíduo ao plano espiritual. Nós temos também a parte violenta, né? Na verdade, uma sociedade como nós temos hoje, que apresenta para nós situações tão perigosas, né? Então, desencarna através de um assalto, através de um acidente automobilístico, através de uma queda, seja lá como for. Inevitavelmente, então, a pessoa volta para o plano espiritual e passa por aquele processo de perturbação, uma agitação, porque ela foi pega de surpresa. Ela não estava preparada para isso, como ninguém está preparado para isso. Mas a morte violenta em si provoca um impacto muito maior. Essa morte, o tipo de desencarnação pode vir também através de uma doença, que ela pode ser uma doença que provoca uma morte súbita, como, por exemplo, um aneurisma cerebral, um infarto agudo do miocárdio. Então são as doenças, não uma doença degenerativa, como por exemplo um tumor, uma obstrução respiratória, alguma coisa acontece com ela. Ou então através de um acidente, como a gente colocou. Então são outros tipos de desencarnação que vão provocar sobre o espírito um determinado tipo de efeito. Pode ser aquela desencarnação que foi programada, né, de acordo com a vivência de cada indivíduo, e pode ser aquela que foi provocada, que é o caso, por exemplo, do suicídio. Nós temos ali as pessoas que, quando desencarnam, depende também o efeito que isso vai provocar sobre ela, proporcionando maior tranquilidade ou maior desespero, depende do local onde ela se encontra. Pessoas que, por exemplo, desencarnam dentro de casa, próximo dos seus familiares, mesmo que ele não consiga se comunicar ou consiga ter lucidez do que está acontecendo, o fato dele se encontrar num ambiente familiar com pessoas familiares, isso traz para ele uma certa tranquilidade. Ele pode, por exemplo, desencarnar num hospital, cercado por profissionais que estão tentando cuidar dele, mas que na sua visão já não tem mais nenhum tipo de efeito, já que ele desencarnou, ou se ele ainda acredita encarnado, ele se vê pelo menos acolhido por esses profissionais. Nós temos aquelas pessoas que desencarnam na rua. Imagina alguém que está caminhando, por exemplo, e acaba sendo atropelado, e de repente o espírito é lançado de súbito para o plano espiritual, mas continua vinculado ao seu corpo físico. Ele olha à sua volta e vê apenas aquela movimentação, aquele tumulto, não vê ninguém conhecido, ele não sabe para quem pedir ajuda, não sabe o que aconteceu. Nós temos aqueles indivíduos que, ao desencarnarem, eles são acolhidos por pessoas próximas, como a gente comentou, ou por profissionais da área de saúde que estão ali fazendo aquele trabalho de cura, né, que infelizmente, né, acabou não funcionando, e ao mesmo tempo nós somos aqueles que são abandonados, né, como é o caso também que a Miriam colocou, também os desaparecidos. Então a gente pode imaginar. Eu me lembro de uma amiga que ela contou uma história
que o avô dela ficou desaparecido durante um tempo. E aí então começam as buscas, né, faziam parte de uma família importante na cidade onde moravam, e depois de algumas poucas semanas, o corpo foi encontrado à beira de um rio, porque foi afogado, e foi identificado por causa de uma tatuagem. E o corpo ficou durante todo aquele período simplesmente perdido, sem que ninguém conhecesse, que ninguém conseguisse encontrá-lo, e o espírito, podendo estar vinculado àquele local, também viveria esse desespero. Então esses tipos de desencarnação que eu trouxe para vocês são aqueles mais comuns. Nós temos aqueles casos de guerra, como a gente já viu, né? A mesma coisa também, o Hermes lembrou do deputado Ulisses Guimarães, né, que viajava num helicóptero e de repente esse helicóptero caiu no mar, vindo ali naquela região de Angra dos Reis. De repente o helicóptero foi encontrado, mas o corpo não. E a pergunta é, o que aconteceu com ele? Nos casos de guerra, quando nós assistimos àqueles documentários, quando assistimos aos filmes de guerra e mostram aquelas explosões, toda aquele tumulto e tudo mais, isso provoca sobre o espírito um determinado tipo de impacto. Então a gente vê que não é simplesmente a gente dizer assim que a pessoa desencarnou. A grande questão que nós temos que levantar é como ela desencarnou e como ela experimentou essa situação. Qual foi o impacto que isso provocou sobre ela. Mas muito bem, como se não bastasse o tipo de desencarnação, que para nós pode ser alguma coisa, né, que já traz para nós uma grande complicação, vem também os tipos de sepultamento. Porque aí então a gente fala assim, porque o indivíduo morreu dessa forma. Como se não bastasse, né? Ainda tem mais coisa. Depois que ele morreu, o que aconteceu? Aí então nós temos os tipos de sepultamento. O mais comum que nós conhecemos é exatamente ali o sepultamento propriamente dito. Só que existe uma diferença interessante entre sepultamento e enterro. Porque para nós parece ser a mesma coisa. Mas analisando de uma forma mais objetiva, mais técnica, existe uma diferença entre esses dois tipos de inumação que nós chamamos, né? Primeiro, o enterro nada mais é do que você abrir um buraco e jogar terra sobre essa pessoa. Normalmente os muçulmanos são enterrados assim. Eles passam por aquele processo de higienização, depois de embalo, né, de embalar o corpo, e depois são colocados dentro de uma vala e depois jogado terra em cima. E isso é o que acontece com ele, então, quando ele acaba sendo enterrado. No caso do sepultamento, ele é colocado dentro de uma sepultura. É uma sepultura que é preparada, é uma sepultura que é devidamente planejada, e aí então o corpo é colocado dentro desse local, e aí então é feita a inumação propriamente dita. Nós temos um outro caso, outro tipo de situação, né, que o Hermes já lembrou, falando, por exemplo, sobre no caso do desaparecimento de um indivíduo que cai no meio do mar, ou mesmo como acontecia antigamente, né, uma pessoa que acabava morrendo num navio, e aí então o corpo dela era preparado, era colocada uma bandeira sobre o seu corpo, e aí então o corpo era jogado no mar, né? Porque isso era algo bastante honroso para aquele profissional que trabalhava nas águas dos mares. Então ele era jogado. Então a submersão é uma outra forma, né, de dar um destino para o corpo daquele indivíduo. Nós temos um outro caso interessante, que é uma técnica nova, inclusive, que vem surgindo e que vem sendo discutido. Até peguei aqui um trechinho para trazer para vocês. É chamado de hidrólise alcalina, né? Para quem já estudou um pouquinho de química, já vai dar para ter uma ideia do que se trata, né? Então isso até porque hoje as nossas ciências têm estudado quais são as melhores formas de sepultamento para que ou de tratamento dos cadáveres, né? Para que deixe o nosso mundo de uma forma ecologicamente equilibrada. Então eu vou ler um trechinho para vocês aqui, essa parte da hidrólise alcalina. Então diz para nós assim: uma das cenas do episódio A Espiritualidade e a Sinuca traz uma discussão da cremação dos corpos no Brasil. A cidade de São Paulo possui o crematório mais antigo do país e da América Latina. O Vila Alpina, fundado em 1974, possui uma área construída de 4.700 metros quadrados
e está cercado de uma área verde de 134 mil metros quadrados na zona leste de São Paulo. Apesar de ser ecologicamente mais correta que o sepultamento, a cremação hoje já tem um segundo aliado, a hidrólise alcalina. Esse método é um processo químico corrosivo que destrói os cadáveres com a utilização de dióxido de sódio, calor de 300 graus e pressão de 60 libras por polegada ao quadrado. O resíduo final é um líquido com cor de café e cheiro de amônia, que pode ser dispensado da maneira que for mais conveniente aos familiares. É a opção ecologicamente mais correta que o sepultamento, que contamina o lençol freático, ou a cremação, que lança dióxido de carbono e mercúrio no ambiente. Então a gente tem aqui um outro tipo de tratamento dos cadáveres, né, que hoje as nossas ciências começam a analisar, né? Então, aqui temos esse. E outro caso que a gente viu é a própria cremação, que é exatamente aqui o tema que nós estamos conversando hoje. E eu tive a oportunidade de assistir a uma reportagem há alguns anos. É bem novo, Flávio, né? Essa é uma discussão que já vem, coisa assim de uns 2 anos para cá, que vem sendo tratada, né? Eu me lembro quando eu li a primeira vez, que era um tratamento químico dos cadáveres, né? Então, mas não é todo lugar que tem a necessidade de um preparo, né? Sim, é bem raro, né, Francis? É algo que começa agora a ser difundido, não é todo mundo que conhece isso. Mas eu tive a oportunidade, então, de assistir há alguns anos, há mais ou menos uns 20 anos, uma reportagem feita pelo Goulart de Andrade, vocês se lembram, né? Aqueles que são um pouquinho mais antigos, né? Se lembram desse nosso repórter. Então ele fazia assim aquelas reportagens das mais interessantes, e numa dessas ele visitou, aqui em São Paulo, um crematório. E ele mostrou o passo a passo de como funciona esse processo, desde conhecer o local onde é velado o corpo do desencarnado, a recepção dos familiares, o cuidado com a preparação do organismo, como funciona o forno, que é crematório, a preparação do corpo, a temperatura que o fogo atinge para poder cremar aquele cadáver, quanto tempo demora, né? Lembrando que nós temos alguns cadáveres, principalmente aqueles que são mais obesos, que demoram aproximadamente 60 minutos para se decomporem completamente, né? Então, há aqueles que em alguns minutos já se resolvem e outros que demoram um pouco mais, de acordo com a dimensão, né, com a densidade do organismo, vamos dizer assim. Então, esses 4 que nós colocamos, né, tanto a inumação, considerando os 2 tipos, o sepultamento e o enterro, nós temos a submersão, temos o tratamento químico e temos a cremação. Então, são vários tipos de tratamentos de cadáveres que nós temos hoje. Então nós primeiro analisamos o tipo de vida que a pessoa tem. Dependendo da forma como ela vive, ela pode ter uma transição para o plano espiritual bastante tranquila ou bastante perturbada. Nós vimos também a influência que o tipo de desencarnação provoca sobre a pessoa, né? Desde uma desencarnação tranquila até uma desencarnação violenta, onde ele se encontra, qual foi a causa, etc. e tal. Os tipos de sepultamento, ou os tipos de tratamento dos cadáveres, como a gente já viu, isso também traz algum efeito, e é exatamente aquilo que nós vamos tratar hoje, falando sobre cadáveres, sobre cremações, né? E depois nós temos ali o tipo de vínculo, né, que o espírito tem com o seu organismo. André Luiz traz para nós um exemplo interessante de um indivíduo que estava ali já no fim da sua existência física, o seu corpo entrando em colapso, os seus sistemas orgânicos já não funcionando mais, e ele então desesperado, querendo se prender ao corpo físico, porque ele ainda tinha alguns compromissos a resolver aqui no nosso mundo físico, mas inevitavelmente ele acabou desencarnando. Então houve a necessidade dos trabalhadores do plano espiritual, que acompanhavam o processo da falência orgânica que ele vivia, fazer com que ele ficasse inconsciente para poder facilitar o seu desligamento. Então, esse é um caso de indivíduo que estava muito apegado. Por outro lado, nós temos ali, através do Chico Xavier, o livro Voltei, né, em que Frederico Figner, o nosso irmão Jacó, faz uma descrição de como foi a sua desencarnação, em que ele conta detalhadamente cada instante do processo, quando ele sentia aquela tontura, quando a sua visão se tornou
turva, quando ela começou a surgir no meio daquela névoa algumas personalidades, e que ele identificou, né, como sendo o Dr. Bezerra de Menezes, que era um amigo dos trabalhos espirituais que ele realizava quando estava encarnado, a sua filha também que veio recebê-lo, algo muito tranquilo. Então cada um relatando uma experiência muito particular da forma de desencarnar, e isso está ligado diretamente aos vínculos que cada pessoa estabelece com o seu corpo físico. Esse corpo físico, então, se torna um objeto de desejo ou simplesmente uma vestimenta que o espírito se desfaz de acordo com o esclarecimento que ele tem. O Hermes lembrou aqui, né, que já foi convocado para fazer trabalho de despedida de um trabalhador da casa espírita que frequento, em um crematório. Então, e eu também tive uma experiência, né, Hermes, que é bastante interessante, de lidar com a morte, por exemplo, né, já essa parte da morte, quando eu trabalhava, né, eu trabalhei durante alguns anos num hospital, trabalhava no centro de terapia intensiva, e aí então, vez ou outra, surgia, né, um paciente que vinha a óbito em virtude da gravidade em que ele se encontrava. Felizmente, né, a maioria dos pacientes se restabelecia e depois voltava, né, para as enfermarias para a sua recuperação, mas outros que chegavam numa condição mais grave acabavam então sendo tratados ali no nosso CTI e vinha a desencarnar, infelizmente, né, apesar de todas as nossas tentativas de reverter o quadro. E aí então, após o desencarne do paciente, éramos nós, né, que trabalhávamos na enfermaria, que lidávamos com os cadáveres, fazíamos aquele preparo inicial. Então, no começo, me lembro que quando eu comecei a fazer o tratamento dos primeiros corpos que infelizmente eram direcionados, né, do nosso CTI, então era um preparo do corpo, era uma coisa meio mórbida, uma coisa meio medonha, de ficar assim, sozinho com o corpo, fazendo a higienização, fazendo o preparo, né? É uma coisa assim bastante assustadora, né? Fazendo o tamponamento do corpo. Então é o tipo de experiência assim que poucas pessoas vivem, né? E daqueles que viveram, poucos, né, acham interessante esse processo. A Miriam colocou aqui embaixo, me pergunto, né, o que leva, né, uma pessoa a desejar a ser cremada. Olha, Miriam, eu tenho esse desejo. Aliás, é importante, né, que quando vá fazer a cremação, a nossa legislação exige que haja, junto da família, uma outra testemunha, né, para poder confirmar a autorização para a cremação, e a pessoa tem que ter expressado em vida isso tudo. Então é necessário que haja esse direcionamento. E eu acredito que a ideia da cremação surja para as pessoas, e esse é um dos meus desejos, inclusive, quando nós não temos apegos ao corpo físico. Então você tem que simplesmente aguardar, você tem que se preparar para retornar ao plano espiritual, já se desprendendo, não vejo importância nenhuma no seu corpo. Imaginar, por exemplo, que alguém vai visitar esse corpo num cemitério, alguém que vai ficar imaginando aquele corpo em decomposição. Então, na verdade, você simplesmente pensa assim, olha, eu não quero ter essa preocupação. E esse mesmo desprendimento é o que leva também as pessoas a pensarem na doação de órgãos. Então, quer dizer, você não pensa em ficar preservando o seu corpo físico, e por isso então você tem esse desprendimento e faz esse tipo de escolha. Mas continuando aqui o nosso raciocínio, esse vínculo com o corpo. Vamos então falar aqui agora, trazer para nós uma base doutrinária bastante interessante. Boa noite, Isa. Uma base doutrinária bastante... pois é, bom te ver. Uma base doutrinária do Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte, no capítulo que trata... Está aqui no capítulo 3, que trata da volta à vida espiritual. Então nós temos aqui item número 154. Kardec pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Respondem os espíritos: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. O sofrimento que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo de seu exílio. É natural que a gente veja nessa colocação dos espíritos a ideia de que o espírito se sente satisfeito em se libertar do corpo físico. Só que nesse caso, quando nós falamos de um espírito que não deseja sair do corpo físico, isso para ele é uma grande tortura, é um grande tormento.
né? Então, na verdade, nem todos os espíritos, aliás, a maioria dos espíritos não pensam dessa forma. Pelo menos não naquele momento inicial. Kardec faz um comentário. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, aqui é a primeira parte. Na questão 155, aqui essa é a questão mais importante para nós, que é o que vai trazer exatamente aqui uma maior clareza dentro desse tema. Kardec pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? Atentem para a resposta, porque ela vai trazer para nós a base daquilo que nós vamos conversar logo mais a respeito das cremações. Então, como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços, quer dizer, rompidos os laços que se retinham, ela se desprende. Simples assim. Mas aí Kardec, insatisfeito, falou: peraí, mas não é bem isso que eu queria saber. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Ou seja, o espírito começa então naquele momento em que seu corpo entra em falência, tem aquele momento em que algo simplesmente se desliga e ele se liberta, como se fosse, por exemplo, uma dessas pipas, né, que a garotada gosta de empinar nos dias de vento. De repente você simplesmente corta a linha e a pipa vai embora. Esse é um pensamento que nós temos hoje. Inclusive as religiões tradicionais trazem isso também, que no momento da morte você volta para o mundo espiritual, e do mundo espiritual então você desfruta de tudo aquilo que ele pode oferecer, né? Tanto para o bem, no caso, por exemplo, dos espíritos que vão em busca do paraíso, como do tormento eterno, né, e indescritível dos destinos, né, para os espíritos destinados aos locais infernais que existem no mundo, dentro dessas culturas das religiões tradicionais. Então, o que Kardec perguntou é exatamente isso: se existe uma demarcação nitidamente traçada e se acontece de uma forma brusca. Aí então a resposta dos espíritos: não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados, né, ou seja, o estado de prisão e de liberdade, se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. E aqui então Kardec faz para nós um comentário a esse respeito. O comentário dele também é muito interessante. Ele diz assim: durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro envoltório, desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É, com efeito, racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persiste entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, e às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição.
Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Bom, então esse apego e essas impressões que o espírito sente no momento em que ele vai desencarnar, isso depende muito do tipo de morte, como foi colocado para nós, e do tipo de vida. O indivíduo que ele é muito apegado ao corpo físico, ele depende dessas sensações, ele depende dos valores, dos interesses do mundo físico para ser feliz. No momento em que ele está perdendo esse corpo, ele acaba entrando então no desespero. E é exatamente esse desespero que faz com que ele continue cada vez mais apegado. Nós lembramos sempre que quando se fala em decomposição do organismo, é aquele processo que pode demorar alguns meses para acontecer, o espírito, então, o corpo, estando já sem vida, ele não transmite através de impulsos nervosos aquilo que acontece na sua realidade com a sua decomposição. Na verdade, é o espírito que, estando próximo a esse corpo e observando cada um dos fenômenos que acontece, ele vai então absorvendo isso tudo. Certa vez eu dei um exemplo para vocês, para explicar como é nós termos uma sensação sem necessariamente termos vivido a experiência. Aí eu trouxe uma comparação, que é como se nós colocássemos a mão sobre a mesa e eu pegasse o martelo e desse uma martelada perto do dedo de vocês. De imediato vocês vão tirar a mão rapidamente para não levar a martelada, embora a martelada já tenha acontecido do lado, e o dedo vai ficar como se estivesse latejando, sentindo o impacto dessa pancada. Então a gente vê, na verdade, que quanto mais envolvidos com aquela matéria, aquilo que nós percebemos, aquilo que nós observamos, vai se refletindo em nós através de sensações. Então foi isso que Kardec colocou nas tantas e tantas entrevistas que ele fez a respeito desse processo. Nós tivemos desde aquele que desencarnou e de imediato já demonstrou consciência do seu novo estado, como foi o caso, por exemplo, do senhor Sansão, que era amigo de Kardec da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele desencarnou e 8 horas após o seu desencarne, ainda durante o seu velório, ele já se comunicou através de uma psicografia. Enquanto que outros Kardec entrevistava era um espírito que continuava ainda vivendo as impressões daquele fenômeno, né, da decomposição do seu corpo físico. Então, aqui nós temos essas duas situações, né? Agora, o interessante é que quando se fala sobre desencarnação, o Espiritismo tem muito pouco a falar, ou praticamente nada especificamente daquilo que se encontra na codificação. Porque, como nós lembramos, as práticas de cremação aconteciam e acontecem ainda com bastante frequência, principalmente nos países orientais. Na Índia, nós vemos muito isso em documentários, ali próximo ao rio Ganges, que é considerado um rio sagrado, as pessoas montam fogueiras à beira do rio, à margem do rio, e ali então fazem a cremação dos corpos dos seus familiares. E aí então é feita uma fogueira de mais ou menos uns 2, 3 metros de altura, aquele corpo acaba sendo cremado, e aí então os familiares ficam próximos, e fica durante horas, horas e horas e horas e horas, e depois que tudo acabou, eles pegam as cinzas e jogam no rio. Que, por incrível que pareça, tem pessoas ali próximas tomando banho. Inclusive, muitas vezes, levando ali os seus animais para tomar banho naquele rio também, que é um rio sagrado, né? Então, na cultura oriental, essa é uma prática bastante comum. Agora, na cultura ocidental, que nós temos ali o hábito, né, de termos ali os sepultamentos, as inumações, que são bastante comuns, então a prática da cremação não é algo comum no nosso meio. Pelo contrário. Então, naquela época em que Kardec elaborou a codificação, não tinha necessidade para ele especificamente falar de cremação. Ele simplesmente falava, se o espírito desencarna, o que acontece com ele? Né? A Miriam colocou, né, por isso me pergunto sobre os motivos, né, para um é cultura, para outros escolha. Né? Aqui no mundo ocidental é uma questão de escolha, principalmente. Né? Já na cultura lá da Índia, por exemplo, lá do Oriente, já é uma questão cultural. Né? Então tudo varia de um para outro. Mas cada um aqui para nós, em especial, de acordo com o valor que cada um dá. Então, nesse caso, o que nós temos também, lembrando, né, que cremação ela poupa dos espaços que são necessários. Se nós pensarmos na Índia, por exemplo, que é um país que tem aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de pessoas,
Então a cremação seria uma questão de economia de espaço, economia de recursos, principalmente porque os sepultamentos são caros nesses países em virtude da escassez de terreno. Então opta-se, por uma técnica mais prática. Agora, no nosso caso, a gente faz realmente a opção. Então, o Espiritismo, propriamente dito, tem muito pouco a falar a esse respeito. Então, o que nós tivemos assim no Livro dos Espíritos, que é estudado, inclusive, nós temos ali algumas culturas na Índia, também, embora Kardec não cite a Índia claramente no Livro dos Espíritos, na pergunta que ele faz, nem os Espíritos comentam também, fala sobre as mulheres, algumas viúvas, que se lançavam nas fogueiras em que seus maridos estavam sendo cremados, porque elas queriam morrer junto com eles. E então Kardec perguntou, o que acontece com essas mulheres que culturalmente se lançam sobre os fogos, sobre a fogueira, E aí então falou que é uma questão de cultura, uma questão de ignorância e tudo mais. Então isso foi resolvido depois no próprio livro, Hoje já é algo que acontece, mas em pequenas regiões lá da Índia, no interior principalmente, mas nas grandes cidades já não acontece mais isso, Então nós vimos aqui aquilo que o Livro dos Espíritos fala sobre essa posição ou essa situação em que o espírito continua muito preso à matéria. Mas quando foi em 1971, naquele programa Pinga Fogo, da antiga Rede Tupi, que era um programa de entrevistas, nós já comentamos, era um convidado que falaria sobre determinado tema, e aí então era convocada e convidada uma bancada de entrevistadores que abordasse aquele tema, que fossem pessoas conhecedoras, Então política, ciência, artes, religião. Então Chico Xavier foi convidado para fazer aquele programa, e ele acabou se desenrolando em 2 edições. E aí então foi perguntado para ele, o que exatamente o Espiritismo tem para falar sobre a cremação. E aí então ele lembrou de uma passagem, que Emmanuel trouxe como recomendação aguardar aqueles 3 dias, aquelas 72 horas, para que houvesse tempo hábil para que o espírito se desprendesse, apesar da sua agitação, apesar da sua inconformação. Então essas 72 horas foi falado verbalmente para o Chico Xavier. Isso não foi registrado em nenhum livro. Mas o que o Chico lembra é que no livro O Consolador, em especial no item 151, nós temos aqui a pergunta que foi feita: o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? A resposta: na cremação, faz-se mistério exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas, ou seja, adiando por um pouco mais de horas, o ato da destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Então essa recomendação foi dada por Emmanuel para todos aqueles que estudavam a doutrina espírita e que estudam a doutrina espírita, e ele trouxe essa recomendação: olha, 3 dias é um prazo bom, porque a gente lembra sempre que para o espírito viver essa experiência, é necessário que essa experiência da cremação, que para ele deve ser assim um tormento muito grande, porque ele vive aquela ilusão e tudo mais, então, na verdade, o espírito vive aquela experiência por merecimento. Mas a gente lembra sempre que o espírito, quando ele acaba de desencarnar, ou quando o seu corpo físico se desliga, vamos dizer assim, quando o corpo físico morre, uma equipe espiritual já está sempre pronta a dar essa assistência. Todos nós recebemos esse apoio. E aí, então, se por acaso nós temos que viver essa experiência que é extremamente dolorosa, moralmente para o espírito, é por uma questão de merecimento. Permitiram que ele vivesse aquela experiência. Mas se ele não tem necessidade, naturalmente os espíritos têm um pouco mais de trabalho para nos libertar. Daí então esses três dias que são pedidos para que a equipe espiritual possa fazer esse trabalho de desligamento. Mas como se não bastasse,
né? Porque nós lembramos que quando fala-se sobre a opinião de Emmanuel, existe sempre muitas dúvidas a esse respeito, e as pessoas acabam dizendo: ah, mas se foi Emmanuel que falou, então não me importa, não me interessa esse tipo de opinião. Então a gente vai buscar, a gente vai mudar um pouquinho agora, para o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que foi publicado já há muito tempo, lá no final do século XIX, começo do século XX, eu não me lembro exatamente qual foi a data precisa da publicação dessa obra, mas então nós temos ali no primeiro livro, O Problema do Ser, no capítulo 10, intitulado A Morte. Vou ler para vocês um trechinho aqui. Leon Denis comenta o seguinte: o aparato com que os sepultamentos são feitos deixa outra impressão não menos dolorosa na memória dos assistentes. Então as pessoas que estão assistindo vão guardar aquela imagem, aquela impressão de acordo com aquilo que foi produzido. O pensamento de que nosso corpo será depositado na terra provoca uma sensação de angústia e asfixia. Entretanto, todos os corpos que animamos no passado repousam igualmente no solo e vão sendo lentamente transformados em plantas e flores. Esses corpos foram apenas roupas que usamos. Nossa personalidade não foi enterrada com eles. Pouco nos importa, hoje, no que eles se transformaram. Porque temos, então, de nos preocupar mais com o destino daquele que dispomos hoje do que com os outros? Sócrates respondia com justeza a essa questão aos seus amigos que lhe perguntavam como ele queria ser enterrado. Ele respondia: enterrai-me como quiserdes, se puderdes vos apoderar de mim. E então Leon Denis coloca uma observação de rodapé, dizendo o seguinte: pergunta-se muitas vezes se a cremação é preferível ao sepultamento, do ponto de vista da separação do espírito. Os espíritos consultados respondem que, em tese geral, a cremação provoca um desprendimento mais rápido, mais brusco e violento, até mesmo doloroso para a alma ligada à matéria por seus costumes, seus gostos, suas paixões. É preciso um certo arrebatamento psíquico, um desligamento antecipado dos laços materiais para sofrer sem dilaceração a operação crematória. É o caso da maioria dos orientais, para os quais a cremação está em uso. Nos países do Ocidente, onde o homem psíquico é pouco desenvolvido, pouco preparado para a morte, o sepultamento deve ser preferível, pois proporciona aos indivíduos ligados à matéria um desprendimento lento e gradual do espírito fora do corpo. Deveria, entretanto, ser rodeado de grandes precauções. Os sepultamentos são, para nós, feitos com muita precipitação. Locais ocasionam, muitas vezes, erros deploráveis, como, por exemplo, enterrar pessoas em estados de letargia. Aqui nós lembramos que Leon Denis fala no final do século XIX, começo do século XX, em que as técnicas de diagnóstico eram bastante superficiais, bastante imprecisas, né? Então, tinha esse perigo da pessoa, num estado de letargia, ser sepultada, então, viva, né? Então, e hoje nós temos alguns poucos casos que falam sobre isso, de pessoas que acordam em velório, acordam em centros de autópsias, né? Então, nos necrotérios também é a mesma coisa. Então, esses indivíduos que acordam mostram exatamente essa situação. Então, vimos aqui primeiro Allan Kardec falando sobre o estado do espírito, que pode demorar mais ou menos tempo. Vimos aqui Emmanuel tratando para nós dessa questão, das dificuldades que se enfrentam, né, os desencarnados por causa da cremação dos seus organismos. Vimos aqui o problema do ser, do destino e da dor, que também fala a mesma coisa. E agora a gente vai pegar mais um outro texto para dar mais um embasamento para nós a esse tema. Esse texto é do Irmão X, que foi psicografado numa reunião pública em 1952, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo.
E esse texto foi publicado no livro Taça de Luz, né, um texto de vários espíritos com psicografia do Chico. E ele diz assim, o título é O Problema da Cremação, texto de Irmão X. Observada do plano espiritual a celeuma no Rio de Janeiro, em torno da incineração de cadáveres, a ser estabelecida por lei, reparamos que o assunto não é realmente para rir. De um lado, temos os legisladores preocupados com a terra do cemitério, e do outro, autoridades eclesiásticas lançando a excomunhão sobre os responsáveis pelo movimento inovador. Entre os atores da peça, vemos os defuntos de amanhã, sorridentes e bem-humorados, apreciando a punha entre a igreja e a estabilidade e a edilidade carioca. Aqueles como nós, que já atravessaram a garganta da sombra, seguem a novidade, com a apreensão das pessoas mais velhas à frente do parque das crianças, à frente de um parque de crianças. O problema da cremação do corpo, realmente deveria merecer mais demorado estudo nos gabinetes legislativos. Há muito caminho por andar, antes que o homem comum se beneficie com a verdadeira morte. A cessação dos movimentos do corpo nem sempre é o fim do expressivo transe. O túmulo é uma passagem especial, a cujas portas muitos dormem, por tempo indeterminado, criando forças para atravessá-la com o preciso valor. Morrer não é libertar-se facilmente. Só um instantinho aqui que eu me perdi onde eu estava. Peraí que eu acabei de me perder aqui. Tá. Para quem varou a existência na Terra entre abstinência e sacrifícios, a arte de dizer adeus é alguma coisa de felicidade ansiosamente saboreada pelo espírito. Mas para o comum dos mortais, afeitos aos comes e bebes de cada dia, para os senhores da posse física, para os campeões do conforto material e para os exemplares felizes do prazer humano, na mocidade ou na madureza, a cadaverização não é serviço de algumas horas. Demanda tempo, esforço, auxílio e boa vontade. Por trás da máscara mortuária, muitas vezes esconde-se a alma, inquieta e dolorida, sobre estranhas indagações na vigília torturada ou no sono repleto de angústia. Para semelhantes viajores da grande jornada, a cremação imediata do comboio físico será pesadelo terrível e doloroso. Eis porque, se pudéssemos, pediríamos tempo para os mortos. Se a lei divina fornece um prazo de 9 meses para que a alma possa nascer ou renascer no mundo com a dignidade necessária, e a legislação humana já favorece os empregados com o benefício do aviso prévio, por que razão o morto deve ser reduzido a cinza com a carne ainda quente? Sabemos que há cadáveres dos quais, enquanto na terra estimaríamos urgente reparação, entretanto que mal poderia fazer o refazimento ao peregrino das sombras para a desistência voluntária dos enigmas que o afligem na retaguarda. Acreditamos que ainda existe bastante solo no Brasil e admitimos por isso que não necessariamente copiar os costumes em pleno refazimento ao peregrino das sombras para a desistência voluntária dos enigmas que o afligem na retaguarda. Que foi colocado, né? Acreditamos que ainda existe bastante solo no Brasil e admitimos por isso que não necessitamos copiar costumes em pleno desacordo com a nossa feição espiritual. Meditando na pungente situação dos recém-desencarnados no Rio, observo quão longe vai o tempo em que os mortos eram embalados com a doce frase latina requiescante em paz, né? Ou seja, descanse em paz. Não basta agora um enterro pacífico, é imprescindível a apressada desintegração dos despojos. E se a lei não for suavizada com quarentena de repouso e compaixão para com os desencarnados na laje fria de algum necrotério acolhedor,
resta aos mortos a esperança de que os saltitantes conselheiros da cremação de hoje sejam amanhã igualmente torrados. Então aqui irmão X falando sobre a visão dos espíritos. Também porque muitas vezes a ideia, pelo menos daquilo que foi transmitido na época, beleza, naquela época em que essa lei entrava em debate no Rio de Janeiro, na década de 50 do século passado, era uma cremação compulsória. Quer dizer, o espírito desencarnava, e independente da escolha que ele fazia, então, era imposto esse tipo de tratamento para o seu cadáver, e isso poderia gerar todas essas repercussões que foram informadas. Aliás, quando nós estudamos, por exemplo, o tema doação de órgãos, esse assunto também foi veiculado. Porque muita gente diz assim, mas eu não estou preparado para doar meus órgãos, porque se isso acontecer eu vou sofrer muito. Então a gente lembra que se por acaso o indivíduo opta pela doação de órgão, é importante que ele também se prepare para isso. Que ele tenha consciência do que ele está fazendo, que ele tenha esse desprendimento do seu corpo físico, porque muita gente pensa na doação de órgãos como algo valoroso para a sociedade, para a própria vida dele, realmente o é, mas ele não se prepara adequadamente para isso. Nós tivemos um caso em que o irmão X relatou de uma jovem que cometeu suicídio. Essa jovem foi levada para o necrotério, e então no necrotério começaram a fazer autópsia para descobrir qual é o problema que tinha acontecido com ela. Na verdade o termo correto é necrópsia. Então, nessa necrópsia começaram a fazer. E aí então ela relatava, através da descrição de irmão X, que ela sentia o bisturi cortando a sua pele, os seus órgãos sendo mexidos, e isso porque foi como suicida. E a gente lembra que o suicida, ele traz no seu organismo características que deixam ele muito preso, através de cargas energéticas, que é no caso o fluido vital que o prende à matéria, que traz, como André Trigueiro lembra, ele traz exatamente a quantidade exata para que ele possa cumprir a sua vida aqui no mundo físico. Se por acaso ele interrompe, destruindo o seu corpo físico, a carga de energia continua ali presente. E é exatamente esse o prejuízo que ele sofre, ficando vinculado ao seu organismo. Então aqui, meus amigos, para a gente poder fechar aqui o nosso bate-papo de hoje, nós temos então vários aspectos a tratarmos. Quer dizer, a doutrina espírita ela não traz nenhuma proibição. Se você por acaso quer doar os seus órgãos, se você por acaso opta pela cremação, como um tratamento para o cadáver que você vai deixar para a sua roupa física que vai ficar para trás, mas é importante que o indivíduo tenha, cada um de nós tenhamos essa conscientização, esse preparo para lidarmos com essa nova realidade do mundo espiritual sem sofrermos a perda desse nosso corpo, sem sofrermos por aquilo que vai ser retirado de nós. Porque se um espírito observa o seu corpo, e ele então acompanha a desintegração do seu organismo naquele período em que ele foi sepultado, em que ele foi inumado, há um momento em que ele simplesmente se desliga. E ele diz assim, aqui já não tem mais nada que me interesse. Não significa necessariamente que ele vai ajudar, que ele vai aceitar a ajuda dos espíritos trabalhadores que estão próximos ali prestando esse serviço de desligamento. Ele pode simplesmente dizer, eu não quero saber de vocês, mas também não quero saber desse organismo. Eu vou embora daqui e acabou. Ele simplesmente rompe com esses laços e vive a sua vida no plano espiritual agora de acordo com outros interesses. Então é importante que todas as decisões que nós tomemos a esse respeito, do uso do nosso corpo físico, seja acompanhado de uma lucidez, de um entendimento, de um conhecimento do que se trata, para que a gente possa aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E lembrando sempre que o espírito que se encontra com a sua consciência espiritualizada, com a consciência elevada, ele naturalmente vai sentir a libertação espiritual no momento da sua desencarnação. Ele vai perceber com muita facilidade que a vida dele simplesmente busca, ou através da vida dele ele busca novos caminhos, ele busca
novos meios de desenvolvimento e tudo aquilo que o mundo físico oferece para ele, embora ele possa ter isso na realidade, né? Ou seja, ele possa viver uma vida confortável, ou viver uma vida de dificuldade, em termos financeiros, em termos de saúde, se ele espiritualmente se encontra com um pensamento numa dimensão diferente dessa do corpo físico, ele vai enfrentar, sem dúvida nenhuma, as dificuldades. Ele vai enfrentar os desafios, só que ele vai enfrentar de um modo diferente, mais consciente, mais equilibrado, se desvinculando dessa nova, se desvinculando desse corpo material e desfrutando então dessa liberdade espiritual. Tá? Então o cuidado que a doutrina espírita traz é, já que você fez essa escolha, é importante ter prudência se preparando para aceitar essa realidade. Não adianta imaginar assim, eu quero muito fazer tal coisa. E aí então quando a coisa acontece, ele não consegue superar, ele não consegue ultrapassar esse obstáculo. Então a partir do momento que ele diz assim, eu quero ter uma vida desprovida de dificuldades, disso, daquilo, é importante que ele comece então a modificar o seu modo de pensar. Porque muita gente diz assim, olha, eu queria muito viver sem comer tantas porcarias como eu como. Consciencialmente ele está ali, ok. Agora, na prática, quando ele passa em frente a uma prateleira de doces, a uma geladeira bem recheada e tudo mais, ele acaba se deixando levar. Então é um trabalho árduo que os espíritos, nesse caso, informam para nós, né? Já que vocês não têm ainda a determinação e a convicção de que realmente é isso que vocês querem, então é importante permitir que o espírito tenha um tempo hábil de se desvincular. Mesmo que depois ele seja cremado, mesmo que depois ele seja inumado, seja lá o que vai acontecer com ele depois. Mas ele teve tempo de se desprender. Se nós não temos interesse nenhum a esse respeito, então basta que a gente simplesmente siga o nosso caminho. Olha, eu não tenho problema nenhum, pode fazer e tudo bem, e então eu mantenho todo o meu equilíbrio. Então, pessoal, esse que era o assunto que eu queria trazer para vocês, alguns desses exemplos, né, que tratam dessa questão do nosso envolvimento, né, ou da nossa participação, da nossa vivência nesse processo de tratamento do nosso corpo físico. Eu vou passar então para o nosso amigo Hermes, que vai fazer um encerramento para nós, aqui trazendo um depoimento. Aliás, professor, se você quiser por acaso aproveitar e já fazer o encerramento também, vai ser muito bem-vindo.